Olá, povo de Deus, terça-feira, 31 de janeiro de 2023, São João Bosco, quarta semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 12, de 1 a 4 e Marcos 5, de 21 a 43. Irmãos, circundados como estamos de tal nuvem de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. É extremamente pertinente essa forma do autor de Hebreus cobrar a perseverança dos cristãos, não a partir de conceitos abstratos, mas de exemplos concretos de quem já deu provas que é possível viver na fé. A nuvem de testemunhas apresentada pelo autor ajuda, conforta, sustenta, encoraja. E no texto de hoje, o núcleo fundante de uma vida totalmente entregue à causa está na consideração de que Jesus basta. É preciso ter os olhos fixos em Jesus. A nuvem de testemunhas, por mais importante que seja, não pode ofuscar nossa visão a ponto de perdermos o foco. O foco é Jesus, pois é nele que começa e completa a obra da fé. Uma vez que Jesus é a meta, o caminho e aquele que nos precede, há que considerar atentamente o seu percurso e seguir-lhe os passos. Ele atravessou a humilhação e o sofrimento, a submissão ao ódio e à maldade para lhe suportar o peso com amor redentor. Esse foi o itinerário que percorreu para chegar à alegria e à glória, à direita do Pai. Quem o segue jamais deve afastar dele os olhos, para ter força e perseverança numa fidelidade radical. Hoje o Papa Francisco tem insistido no necessário e inadiável retorno a Jesus na nossa caminhada eclesial. Voltar a Jesus significa dar vez e voz ao frescor do Evangelho. Em outras palavras, tentar ver Jesus antes do cristianismo. A caminhada eclesial é muito importante, mas não podemos deixar que a tradição seja mais forte que o Jesus revelado nos evangelhos. O desafio é levar em conta a nuvem de testemunhas sem perder o foco em Jesus. Marcos 5, 21, 43. Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele. E Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma enorme multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença.
Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio, caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz, fica curada dessa doença. Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando, gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se e imediatamente começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Bom, hoje temos o relato de uma mulher que há 12 anos necessitava da cura e de uma menina de 12 anos ressuscitada por Jesus. Com esses 2 eventos, Jesus resgata a vida de 2 mulheres. Na verdade, uma das marcas mais significativas da prática de Jesus é o seu revolucionário relacionamento com as mulheres. Numa sociedade onde elas não eram contadas, Jesus ousa indicar a dignidade da vida delas como prioridade. A perda de sangue era, para a mulher hebreia, uma frustração vital porque não podia ter descendência, equivalia à morte prematura. A filha de Jairo estava mesmo morta e teve que ser ressuscitada. Jesus livra ambas da morte, mostrando que é o verdadeiro Messias, porque a sua palavra suscita vida. Os 2 episódios estão entrelaçados um no outro, revelando pontos de contato e diferenças. No caso da filha de Jairo, a súplica do pai recebe uma resposta pronta de Jesus, que imediatamente se dirige para a sua casa. Mas a caminhada é abruptamente interrompida com a intervenção da mulher que sofria do fluxo de sangue. Contrasta o comportamento de Jairo, homem influente, e o da mulher que sofria de um fluxo de sangue que se aproxima furtivamente de Jesus. Mas ambos têm a mesma confiança em Jesus e obtêm uma resposta pronta. A mulher primeiro é secretamente curada da sua doença física, depois é curada da sua timidez, dos seus complexos, ganha coragem, fala com Jesus, estabelece uma relação com ele. Foi curada e foi salva. No caso da menina, Jesus tem uma reação diferente. Enquanto tinha incitado a mulher que se apresentara em segredo a mostrar-se diante de todos, aqui não. Ordena a Jairo, que fizera publicamente o seu pedido, que não divulgasse o milagre. O Evangelho de Marcos tem como objetivo revelar com precisão quem é Jesus. E com a narrativa de hoje, ele nos mostra que Jesus é o Senhor da vida.
e que sua prática vence os preconceitos e resgata a dignidade de quem estava descartada pela sociedade da época. Jesus continua a nos dizer: não tenhas medo, basta ter fé. Dom Bosco, também chamado de São João Bosco, nasceu a 16 de agosto de 1815 na região de Piemonte, na Itália. Dom Bosco foi padre, educador e criador do sistema preventivo em educação. Dedicou toda a sua vida à educação e à religião, além de se empenhar no desenvolvimento da imprensa católica. Morreu no ano de 1888 na cidade de Turim, Itália, com 72 anos. Foi canonizado pelo Papa Pio XI em 1º de abril de 1934. Um beijo no seu coração.